Olá, seja bem-vindo ao curso sobre aplicação da Instrução Normativa em Método NR, que especifica os critérios e os métodos para classificação de edificações residenciais quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Arthur Camimura e este é o módulo 2 deste curso. Esta videoaula focará no item 9 e anexo G da NR, o procedimento para a determinação da classificação da eficiência energética das áreas de uso comum de edificações multifamiliares e condomínios de edificações residenciais. Este tema será dividido em 3 partes, com a introdução das áreas de uso comum, classificação da eficiência energética das áreas de uso comum e também detalhamento dos sistemas individuais que compõem as áreas de uso comum. Na primeira aula, serão apresentadas as definições das áreas de uso comum, incluindo a descrição das áreas ou ambientes que devem ou não ser considerados, especificação das equações e o passo a passo a ser aplicado para a classificação da eficiência energética das áreas de uso comum, e também a apresentação de fluxogramas resumindo essa classificação de eficiência energética. O detalhamento dos cálculos de cada um dos sistemas individuais será realizado em aulas posteriores. O que são áreas de uso comum? São ambientes de uso coletivo de edificações multifamiliares ou de condomínios de edificações residenciais. Podem incluir, dentre outros, ambientes como churrasqueiras, estacionamentos, copas ou ambientes para funcionários, academias, escadas, corredores de circulação, cinemas e playgrounds. Não são consideradas áreas de uso comum na NR espaços que não sejam frequentados por moradores ou por funcionários. Nas áreas de uso comum, são avaliados 5 sistemas individuais: o sistema de iluminação, bombas ou motobombas, elevadores, sistema de condicionamento de ar e sistema de aquecimento de água. O consumo de todos os outros equipamentos elétricos existentes nas áreas de uso comum, mas que não estejam incluídos nos 5 sistemas anteriormente citados, também deve ser considerado. Esses equipamentos, no entanto, não têm sua eficiência energética avaliada neste método, e o mesmo consumo deve ser contabilizado pelas condições reais de referência. A determinação da classificação de eficiência energética das áreas de uso comum deve ser feita com base no percentual de redução do consumo de energia primária das áreas de uso comum, comparando as condições real e de referência. O consumo de energia primária na condição real das áreas de uso comum inclui o consumo de energia elétrica das áreas de uso comum, consumo de energia térmica das áreas de uso comum e, quando existente, deve ser subtraída a energia gerada por fontes locais de energia renovável das áreas de uso comum. Para a conversão da energia elétrica e da energia térmica em energia primária, deve ser multiplicado, portanto, pelos fatores de energia de conversão de energia elétrica em energia primária e fatores de conversão de energia térmica em energia primária. Também a geração de energia, quando existente, deve ser multiplicado pelo fator de conversão de energia elétrica em energia primária. O consumo de energia elétrica das áreas de uso comum inclui, como dito anteriormente, os sistemas de iluminação, o consumo oriundo dos sistemas de bombas ou motobombas, consumo oriundo dos elevadores, consumo oriundo dos sistemas de ar-condicionado e também, quando existentes, dos aquecimentos de água por fontes elétricas. E, como também incluído, os consumos médios estimados de equipamentos das áreas de uso comum. O consumo total de energia térmica das áreas de uso comum na condição real é apenas o consumo do sistema de aquecimento de água proveniente de fontes térmicas. Já para o consumo de energia primária na condição de referência, é contabilizado apenas o consumo de energia elétrica das áreas de uso comum na condição de referência, que deve ser multiplicado pelo fator de conversão de energia elétrica em energia primária. Na condição de referência, consideram-se apenas fontes de energia elétrica. Também para essa condição não deve ser descontada a geração de energia renovável. O consumo de energia elétrica, então, na condição de referência, é o consumo de iluminação total da edificação na condição de referência, somado ao consumo de bombas elétricas na condição de referência, o consumo de energia elétrica dos elevadores, o consumo de refrigeração do sistema de condicionamento de ar e também o consumo do sistema de aquecimento de água, que nessa condição é sempre elétrico, mais o consumo médio estimado dos equipamentos das áreas de uso comum. Resumindo, portanto, na condição real, os 5 sistemas devem ser somados, mais a adição dos equipamentos das áreas de uso comum. Esses equipamentos não têm sua eficiência energética avaliada.
O sistema de aquecimento de água pode ter fonte elétrica ou térmica, então pode ser somado tanto na parcela elétrica quanto na parcela térmica. E quando existente, deve ser subtraída a geração de energia renovável. Na condição de referência, relembrando, apenas fontes elétricas devem ser consideradas para os 5 sistemas anteriormente citados e os equipamentos com o mesmo consumo da condição real, sem qualquer subtração de geração de energia renovável. Portanto, uma vez obtido o consumo de energia primária da condição de referência e da condição real, deve ser calculada a redução entre esses consumos, e essa redução é comparada, então, com a escala de eficiência energética para que o sistema de edificação seja classificado. A classificação de eficiência energética das áreas de uso comum deve ser feita a partir das tabelas 9.1 e 9.2 da NR, e elas podem ser para edificações sem elevador ou edificações com elevador. Nas edificações com elevador, deve-se observar a quantidade de unidades habitacionais existentes na edificação e também se a edificação tem apenas um elevador ou mais de um elevador. Por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima videoaula, daremos início ao detalhamento dos sistemas individuais que compõem as áreas de uso comum. Obrigado.